Historicamente, o ouro sempre cumpriu um papel de refúgio durante momentos adversos da economia global. Seu valor está intimamente ligado à percepção de estabilidade financeira. Não por acaso, durante milhares de anos, o ouro foi utilizado como meio de troca oficial de inúmeros países e civilizações. Mas nas últimas décadas, viu seu papel diminuir à medida em que burocratas e lobistas do setor bancário decidiram suprimir o seu uso através de leis e regulamentações em nome de um modelo monetário que lhes concedeu o total controle sobre a oferta monetária das economias. Talvez não por acaso, desde a crise financeira de 2008, quando os principais bancos centrais do mundo decidiram dar início ao maior experimento monetário da história, os bancos centrais voltaram a comprar ouro em quantidades significativas, o que só vem aumentando desde então. Antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Do fim definitivo do padrão ouro em 1971 até a crise de 2008, os bancos centrais estavam reduzindo suas reservas de ouro a uma taxa média de 100 toneladas por trimestre. A tendência foi revertida após o estouro da Grande Recessão, e desde então, os bancos centrais têm aumentado constantemente suas reservas de ouro. 2018 e 2019 foram exatamente os anos em que os bancos centrais compraram o maior volume de ouro nos últimos 50 anos. Curiosamente, foram principalmente as economias emergentes que realmente aumentaram suas reservas de ouro durante esse período. Destacam-se entre os maiores compradores China, Rússia, Turquia, Índia e Cazaquistão. Mais recentemente, a Polônia e a Hungria, membros da União Europeia, vêm fazendo acréscimos regulares às suas participações. A essa altura, você pode estar se questionando se de fato comprar ouro é uma boa estratégia, já que somente países emergentes estão fazendo isso. A resposta para a pergunta é muito simples e se baseia em dois pontos principais. O primeiro ponto é que os países desenvolvidos já são de longe os maiores detentores de ouro. Os Estados Unidos possuem a maior quantidade de ouro, com mais de 8.100 toneladas, o que equivale a quase 78% de suas reservas estrangeiras totais. Isso é mais do que o dobro das reservas da segunda colocada, a Alemanha, com mais de 3.300 toneladas, o que equivale a cerca de 74% de suas reservas. Em terceiro lugar, vem o FMI, com mais de 2.800 toneladas de ouro, seguido por outros países como Itália, França, Suíça e Japão, além do próprio Banco Central Europeu. É válido ressaltar que essas quantias de ouro representam em média algo entre 60% a 70% das reservas dos países desenvolvidos, enquanto que apesar de países como Rússia, China, Turquia e Índia terem comprado quantidades substanciais de ouro na última década, o metal amarelo tende a representar uma proporção bem inferior das reservas desses países. Na Rússia, por exemplo, apenas 22% das reservas são compostas por ouro, enquanto que na China o ouro representa meros 3%. O segundo ponto a ser ressaltado é que os Estados Unidos ainda são a maior potência política, econômica e militar do mundo, e consequentemente possuem uma forte influência em qualquer esfera sobre qualquer país do mundo, inclusive sobre suas decisões econômicas. O abandono do uso do dólar, seja para fins de comércio, seja para fins de composição de reservas, pode ser considerada pelo governo americano como uma afronta. Não por acaso, os países que mais vinham abandonando o dólar e comprando ouro até então eram justamente os países que não possuíam uma boa relação com os americanos. Entretanto, isso vem mudando nos últimos anos, com a taxa de representação do dólar nas reservas cambiais, que já foi superior a 70% no início dos anos 2000, hoje já está abaixo dos 60% e segue caindo. Mas o que são as reservas cambiais e para que elas servem? As reservas de um país são a principal ferramenta a ser utilizada pelo Banco Central em épocas de crises cambiais, evitando valorizações ou desvalorizações bruscas de sua moeda nacional. Fora isso, as reservas também costumam ser usadas durante períodos recessivos, além de servirem como ferramenta para o país honrar com suas obrigações em moedas estrangeiras, como no pagamento de importações ou no pagamento dos juros de sua dívida externa. Nesse cenário, é válido ressaltar a mudança de postura do Brasil, que nos últimos anos vem diminuindo a sua dependência em relação à moeda americana, ainda que de modo tímido.
Hoje, 70% das nossas reservas cambiais são compostas por títulos do Tesouro americano, mas esse valor já chegou a algo próximo a 90% recentemente. O restante de nossas reservas são compostas por outros ativos como o ouro e o SDR, ou DES, a moeda internacional do FMI. A título de informação, o Brasil já foi o terceiro maior detentor da dívida americana até meados de 2018, quando havia 320 bilhões de dólares em treasuries em nossas reservas. Hoje somos apenas o sétimo colocado com 250 bilhões de dólares. Por outro lado, depois de quase 9 anos sem mexer nas reservas de ouro, já que a última compra havia sido em novembro de 2012, o Banco Central do Brasil voltou a adquirir estoques do metal amarelo. Foram compradas 11,9 toneladas em maio e 41,8 toneladas em junho, somando 53,7 toneladas a mais. A compra de junho foi a maior compra mensal do Brasil desde janeiro de 1999 e leva as reservas de ouro do Banco Central ao nível mais alto desde novembro do mesmo ano. Com isso, o estoque de reservas de ouro do Banco Central quase dobraram em apenas 2 meses e chegou a 121,12 toneladas, ou quase 4 milhões de onças Troy, o equivalente a quase 7 bilhões de dólares, o que representa hoje cerca de 2% do total de nossas reservas. Ainda assim, como mostrado anteriormente, o Brasil está muito longe dos maiores detentores de ouro no mundo. Segundo o Conselho Mundial do Ouro, entidade internacional que reúne dados sobre o setor, o Banco Central brasileiro tinha a 42ª maior reserva de ouro do mundo em maio. Se considerarmos as compras feitas em junho e simulando que as reservas dos outros países não se alteraram, o Brasil subiria 10 posições nesse ranking para o 32º lugar. Porém, um detalhe que chama a atenção é o fato de que boa parte do nosso ouro não está nas mãos do Banco Central brasileiro de fato. De acordo com um documento do próprio Banco Central datado de 2002, somente uma parte das reservas é guardada nos cofres do Banco Central, na forma de barras ou lingotes de ouro. A outra parte da reserva, a mais importante, segundo o próprio documento, o Banco Central deposita em bancos no exterior. Manter seu ouro em bancos no exterior, principalmente em Londres e Nova York, era uma prática comum até pouco tempo atrás entre os bancos centrais. Mas isso mudou drasticamente após a crise de 2008, e o movimento de repatriação do metal amarelo por parte dos bancos centrais tem se intensificado nos últimos anos. Entre 2012 e 2017, a Alemanha repatriou a maior parte de sua enorme reserva de Paris e Nova York em direção a Frankfurt. A Holanda fez o mesmo em 2014, seguida pela Áustria. Em seguida, veio a Europa Oriental. Em 2018, a Hungria anunciou que repatriaria quase 3 toneladas de ouro de Londres, ao mesmo tempo que aumentaria consideravelmente suas reservas. A Polônia repatriou 100 toneladas de Londres um ano depois, cerca de metade de sua reserva nacional. A próxima foi a Romênia, enquanto a Eslováquia e a Sérvia estão considerando transferir suas reservas de ouro da Inglaterra também. A Venezuela começou a repatriar seu ouro em 2011, transportando 160 toneladas de Nova York em direção a Caracas. Um terço de suas participações permanece em Londres, mas apenas porque o Banco da Inglaterra não vai repatriá-los, declarando que não reconhece a legitimidade do governo de Nicolás Maduro, e isso abre um precedente extremamente perigoso. Da mesma forma que ocorreu com a Venezuela, nada garante que o Brasil não venha a ter uma solicitação de repatriação do seu ouro negada, por um motivo qualquer, como o desmatamento da Amazônia, por exemplo. É nítido que bancos centrais estão se preparando para um grande choque no sistema monetário, que será seguido por uma grande reformulação que deverá ocorrer em um futuro próximo. Tendo em vista a trajetória insustentável da dívida americana, diversos países vêm aumentando sua independência financeira em relação ao dólar em suas reservas, buscando outras opções como o ouro, além de estarem procurando meios alternativos às transações financeiras que não envolvam a moeda americana. Por sorte, talvez o Banco Central brasileiro tenha despertado ainda que tardiamente. Porém, é notório que ainda estamos longe do ideal. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber mais informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.